Olá, bom dia. Hoje é dia 7 de junho, o dia em que vamos começar a ter os nossos cultos pela manhã, direto da nossa igreja aqui no sudoeste da França. Primeiro culto depois do início da quarentena em março, uma grande expectativa. Eu gostaria de ler então em Romanos capítulo 6 e verso 21. Mas naquela época, que frutos vocês colhiam? Naquela época, que frutos vocês escolhiam? Paulo continua nesses versos 20, 21 e 22 do capítulo 6 de Romanos, a fazer uma comparação entre a escravidão do pecado e a escravidão de Deus. Ou seja, o fato de você ser servo do pecado e do outro lado servo de Deus, né? Aquelas duas vidas que a gente falou, uma desse lado, outra do outro lado, e aquele tempo de passagem que a gente, né, experimenta, que a gente chama de conversão, de volta, dar uma meia volta e sair daquela vida e ir para uma outra, com a ajuda, claro, da morte e da ressurreição de Jesus. E quando a gente, às vezes, está do outro lado, você, de vez em quando, você dá uma olhada e fala, poxa vida, olha só, né? Aquela vida que eu tinha era tão legal, eu podia fazer um monte de coisa que agora eu não posso fazer mais. Porque o que ele está dizendo aqui, você era completamente livre da justiça de Deus, ou seja, você não dependia da justiça de Deus, você não tinha que dar conta para ninguém, só para você mesmo, para sua carne, e você fazia aquilo que você desejava. Mas ele está dizendo agora, mas o fruto, que tipo de fruto você escolheu? Ele vai continuar dizendo, era um fruto que dava vergonha, você ficava todo vermelho pensando no fruto que você produziu, nas coisas que você fazia naquela época e naquilo que você pensava mesmo naquela época. O resultado final era a morte. Total separação de Deus. Do outro lado, o fruto é completamente diferente, porque você é liberto do pecado e você se torna servo de Deus. A palavra utilizada aqui, na verdade, é escravo, que aparece inclusive na minha Bíblia em francês. Aqui nessa Bíblia que eu estou usando em português, eles traduziram como servo, mas é na verdade escravo, completamente dependente de Deus. O seu mestre é Deus, não é você que manda na sua vida, é Deus que manda na sua vida. Agora, os frutos são completamente diferentes. Você não tem vergonha do fruto que você está produzindo agora que você é escravo de Deus. Porque ele fala que o fruto agora não é a morte, é a santidade. Ou seja, você não tem vergonha do fruto que você produz. A santidade é esse processo maravilhoso que te coloca num caminho em que você está cada vez mais parecido com Deus. Você pertence totalmente a Deus. Ser santo é ser separado. Separado para Deus. Para pertencer a Deus. Para entender como Deus funciona e receber esse caráter de Deus. Está escrito que Deus vive em luz inacessível. Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida. E a santidade nos introduz, né? A graça de Deus nos introduziu nesse processo em que a gente está cada vez mais parecido com Deus. Jesus disse a seus discípulos, eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Mas uma outra ocasião ele diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Se o sal não tiver gosto, não serve para nada. E não se pode esconder uma cidade construída no monte. Por quê? Porque de noite, quando as mulheres, ou os homens também, ou as crianças, acendem suas lâmpadas, toda a cidade fica iluminada. Ainda mais hoje em dia, né? Aqui na França, há muitas cidades assim nas montanhas. E quando você está subindo a montanha de noite, você vê a cidade. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. Os frutos que a gente produz quando a gente pertence a Deus são outras coisas. Inclusive o sal da terra. Nós estamos lá para salgar a terra. Para fazer diferença. Para preservar a vida. São outros frutos. Durante nossa vida, os frutos são maravilhosos. E no final, ele diz a vida eterna. Uma eterna comunhão, uma eterna participação à glória de Deus. Vivendo com Deus. Rodeado de pessoas também que foram resgatadas do inferno. Ele está dizendo para esse pessoal de Roma que talvez às vezes recebe aquela tentaçãozinha de querer voltar atrás, aquela ideia que a gente tem às vezes besta de querer voltar para a lama.
Não é? A gente estava na lama, Deus nos tirou da lama, nos colocou na rocha, como diz o Salmo 40. Eu estava com os pés na lama, agora eu estou com os pés na rocha. Aí a gente já com os pés na rocha, firmezinho, construímos a nossa casa com muita estabilidade na rocha, os nossos filhos estão seguindo a Cristo, a nossa família está firmada nos valores eternos de Deus, e a gente tem um deslizezinho e fala, naquela época que eu vivia na lama, que coisa maravilhosa que era aquilo, né, gente? Cordeado de porco, comendo comida de porco, filho pródigo, né? Comendo comida de porco, era tão gostoso aquilo, eu fazia o que eu queria, o que me dava na telha, eu pensava em fazer uma coisa, eu podia fazer, agora eu não posso fazer nada, eu queria atrair a minha esposa, meu marido, minha família, eu podia, agora não posso. Lama, né, minha gente? Lama. Nem vou falar que era do jacaré, porque não funciona em todo o Brasil. Você imagina em Portugal e na África, não vai funcionar mesmo, né? Mas uma coisa é certa, minha gente, quando a gente está em Cristo, quando a gente é escravo do Senhor, quando a gente pertence ao Senhor, os frutos que a gente produz, o povo diz aleluia. Do outro lado, o povo vai dizer misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Como dizem os crentes, certos crentes no Brasil. E tem poder mesmo, né? Então, vamos continuar pertencendo a Cristo. A graça nos colocou nessa realidade maravilhosa que é conhecer a Deus. Continuemos seguindo em frente, porque os resultados são maravilhosos. Eu creio que você já pode dar esse testemunho. Se um dia você testemunhar, inclusive você pode testemunhar no nosso canal, em português, inclusive. Eu posso traduzir para os franceses da igreja, porque a nossa igreja é uma igreja francesa, mas como eu sou franco-brasileiro, aproveito para compartilhar em português também. Mas no início, as meditações eram todas em francês. Testemunhe lá de como Deus te tirou do lamaçal do pecado, como a gente dizia quando era criança, na igreja lá no Brasil. Nos tirou de lá, não voltemos para lá, não queremos voltar, porque o resultado que tínhamos era a morte. Mas agora estamos na vida eterna, estamos com Cristo e seguimos em frente. Que Deus te abençoe.